No final, tá sobrando aqui mais ou menos de 10 a 12 centímetros, que é exatamente o que vai entrar no topo do pilar, né? Esse pino aqui, na verdade, a função dele é para evitar que o pilar ele se movimente para um lado ou para o outro, né? O que irá garantir a estabilidade de toda a estrutura é depois dela toda pronta, elas formam um conjunto, né? Ou seja, o pilar será apoiado sobre o baldrame e não será concretado, né? Para isso, a gente utiliza um pino. Nesse vídeo, estarei explicando com detalhes como fazemos para colocar o pino, qual o tamanho do pino, qual a bitola do pino que geralmente usamos, né? Como você está vendo, essa fundação aqui, ó, ela é com tijolinho, né? Só que todo ponto onde vai um pilar, ó, ela tem concreto, ó. Aqui tem concreto, nesse ponto aqui também tem concreto. Ó, nesse ponto aqui tem um pilar deslocado, mas ele tem concreto, ó. Todo ponto onde vai um pilar de madeira tem um pilar de concreto. Bom, já fiz um vídeo mostrando como fazer para achar o esquadro corretamente, né, que é importante, ou seja, o primeiro passo. E agora, após fazer isso, eu fui transferindo essas medidas aqui, ó, pro gabarito. Como você pode ver, ó, essa linha aqui, ó, é esse alinhamento aqui, ó. Pra você identificar, ó, somente este alinhamento aqui, ó, pega deste ponto até este aqui, ó. E depois desse a próxima, né? E assim sucessivamente, linha após linha. Então, para fazer isso, é só pegar a medida que tem aqui no projeto, ó. Você tá vendo, ó? Vou jogando as medidas, ó. Aí eu tenho que jogar a medida nesse lado aqui. Depois eu tenho que ir lá no outro lado e fazer a mesma coisa, né? Ih, chegou visita na obra. Bom, vamos ao trabalho. Deixa a visita lá. Após fazer a marcação em cada lado desse aqui, eu fixo um prego. Você pode ver aqui, ó. Ó, eu fixo um prego para mim estar esticando a linha. Então, após esticar todas as linhas, eu vou no ponto onde tem um pilar, bem no ponto onde cruza a linha aqui, ó. Eu faço uma marcação, como você está vendo aqui, ó, justamente o eixo correto do pilar. Como que eu faço para achar esse ponto exato? Como você está vendo aqui, ó, existe linha neste alinhamento aqui, neste alinhamento, naquele ali, ó, já não tem linha, neste aqui também não tem linha, assim como outros lá na frente não tem linha. Mas por quê? Para mim o importante é só os pontos onde eu vou colocar o pilar. Então, para isso, eu olho no projeto e vou soltando. Então, nesse caso aqui, ó, eu não preciso soltar uma linha nesse alinhamento aqui, ó, porque aqui não tem pilar. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Então, para mim o importante é ter essa marcação aqui, ó. Você tá vendo esse quadrado com a bolinha vermelha no meio. Então, aqui são os meus pontos de pilar. Nesse ponto aqui, ó, tem mais dois pilares, só que é pilar intermediário, ou seja, ele é colocado depois, então não preciso fazer essa marcação. Até porque o ideal é fazer depois que eu encaixar a viga. Mas isso, quando eu for encaixar essa viga, eu vou explicar para você, você irá entender o porquê é feito depois, né? Bom, agora eu vou mostrar para você fazendo furo e depois colocando o pino, né? O furo é muito fácil, né? Eu vou utilizar o martelete e depois eu explico para você qual broca eu utilizo em relação à barra de ferro, né? Em relação à espessura do pino. Então, como você viu, eu fiz o furo, né? Eu tiro esse prego para tirar essas linhas. Como está tudo marcado, não preciso mais delas, né? Ó, fazer uma limpeza aqui, ó. Dá uma limpada aqui. Vou limpar dentro do furo novamente. Agora eu vou colocar o pino. O pino que eu vou utilizar é um pino de ferro 5/8, né? De vergalhão de obra, né? Caso ele tenha a bitola de 5/8,
Comprimento total 25 centímetros. Então ele vai entrar mais ou menos de 12. Ele vai entrar de 12 a 15 centímetros dentro do concreto. Irá sobrar mais ou menos de 10 a 13 centímetros para fora. Ó, para colocar, como você está vendo, não preciso colocar compound. Porque para isso eu utilizei uma broca de 16 milímetros, ou seja, uma broca de concreto. Como o pino ele tem quase 16, ele entra na pressão, ó. Ou seja, chegou no final, está sobrando aqui mais ou menos de 10 a 12 centímetros, que é exatamente o que vai entrar no topo do pilar, né? Esse pino aqui, na verdade, a função dele é para evitar que o pilar ele se movimente para um lado ou para o outro, né? O que irá garantir a estabilidade de toda a estrutura é depois dela toda pronta, elas formam um conjunto, né? Ou seja, todas as vigas encaixadas, todas as paredes travadas, então não tem para onde ela correr, né? Olha aí, pessoal, todos os pinos aqui já foram colocados, ó. Você pode ver colocando este, né? Ó, esse alinhamento aqui também já estão todos colocados. Ó, todos colocados aqui. Assim como toda a marcação já foi feita, né? Ou seja, cada pino desse aqui é exatamente onde vamos colocar um pilar, né? Com detalhe, tem alguns pilares desses que a gente coloca depois, né? Então nós vamos colocar agora, mas mesmo assim já deixamos o pino no local, né? Isso aí, de acordo for levantando os pilares, a gente vai vendo qual que dá pra colocar depois, né? Por que colocar depois? Esse aqui, por exemplo, ó, vai um pilar nesse ponto aqui. Tem um outro aqui, só que eu não preciso pôr esse aqui já. Desse ponto aqui, ó, até aquele outro ponto, vai uma viga inteira. Então é mais fácil eu encaixar a viga sobre aquele pilar, sobre esse, depois vir e colocar esse outro pilar aqui, né? Fica muito mais fácil. Então, ó, já estão todos posicionados, agora é só começar a trabalhar, né? Bom, com isso eu chego ao fim de mais um vídeo, como eu sempre falo, né? Continue pegando a visão, tem muita coisa para vocês ver por aqui. Valeu e até o próximo vídeo.